E, e tem uma coisa que a gente vê que salta aos olhos lá, que é a transição de carreira. Porque tá bom, você começou desde a Unilever ali, e tem algumas transições muito grandes, e mudança de país, né? Como faz essa história de transição de carreira, Roberto? Beto. Muito legal, obrigado, Celso. Começando com um tema que é muito próximo do meu coração, né? Até escrevi um livro que eu vou aproveitar e entregar aqui para o Celso, Reinvenção Corajosa. Que legal, E que fala legal. sobre... Obrigado, ó. Reinvenção Corajosa, Roberto Funari. Que legal. Já é. Então, estamos no tema que mais que move. Forte, que é quando você escreve o livro, é algo que está no coração realmente. É uma reflexão, né? Aí de 4 décadas que legal. de carreira na área de consumo. Depois eu pedi para você escrever para mim aqui com dedicatória. Vale 3 vezes mais. E é legal porque um dos ingredientes para você ter sucesso é você saber lidar com transições, né? E esse livro é fruto da maior transição que eu fiz agora, nós vamos falar um pouquinho disso, da fase atual que eu estou, e ele é também um resultado de muita pesquisa que eu fiz sobre essa questão de transições. E tem uma coisa, Celso, que é muito bacana, que é o seguinte, é um paradigma que eu queria quebrar. O ser humano, nós não temos medo da mudança. O que a gente tem muito medo e fica muito desconfortável é no período de transição entre o que a gente era e o que a gente ainda não se tornou. Sim. Né? Esse período que é chamado de liminar, né? Um período que você fica ali nessa transição, que é o período que mais incomoda a gente. E eu passei por várias transições de carreira, algumas de vida. Você acaba aprendendo, né? Errando muito e fazendo muita coisa certa. Como é que você lida com esse período de mudança, de transição, né? Antes de você engatar nessa nova fase, né? Então, deixa eu ver se eu entendi. Bom, a gente tem uma posição na carreira. Já trazendo para o seu caso, né? Então, tá bom, você é o CEO da Havaianas, empresa que todos nós brasileiros amamos. E, de repente, você vai para uma outra carreira, como você hoje é conselheiro de várias empresas, né? E mentor de tudo. Você está falando que entre isso aqui, tem aqui um período, uma transição ali que fica todo mundo ali um pouco incomodado. Desconfortados, exatamente. Passei por isso, estou falando e estou me encontrando. Que chama liminar é o nome disso. Mas não precisa, porque tem muita metodologia, tem muita prática, tem muita coisa que a ciência já identificou que vai te ajudar a passar por esse momento. E talvez passar para essa nova fase de uma maneira muito mais produtiva e feliz. Sim, não é tão fácil, né, Roberto? Pessoal, como sempre aqui a gente vai ter como encontrar Roberto Funari nas redes sociais. Eu dei uma olhada no LinkedIn dele, é muito bacana, cheio de artigos, cheio de boas histórias ali, eu recomendo, então a gente vai ter como encontrá-lo. E Roberto, então essa transição, por exemplo, de você sair, você é um executivo, que nós vamos chegar lá na sua carreira, muito conhecido, muito respeitado no mercado. E, de repente, de ser executivo para uma carreira de conselheiro, investidor e mentor, como você é hoje, isso foi, você fala que tem metodologias para melhorar, isso ou você foi aprendendo na raça? Então, a grande transição que eu fiz, e essa transição me ajudou muito, eu larguei o crachá, eu troquei o crachá por propósito. Né? Que legal. E isso é muito importante, mesmo porque eu fiz isso já na vida corporativa. O grande acelerador da minha carreira executiva, quando eu dei o salto de ser um líder para ser parte do alto comitê da empresa, no caso a RECT, foi quando eu aprendi que eu deveria jogar o crachá fora, né, deixar de ser aquele soldado corporativo e começar a olhar o meu propósito, os meus valores, da onde eu vim, a minha autenticidade e saber colocar isso em ação, né? Em ação para um objetivo que vai além do sucesso financeiro, vai além do sucesso de ser promovido, do poder, do status. Quando você dá essa virada de chave, você amplifica a sua capacidade de gerar impacto positivo. Então, nesse momento, né, quando eu decidi que estava na hora de eu transicionar de uma vida executiva, de uma carreira executiva de quase 40 anos,
o que eu usei para fazer esse processo de transição foi na minha reflexão sobre o meu propósito. Sim. E aí, o que tem em comum disso que eu estou fazendo, né? De ser conselheiro de empresas, mentor de fundadores de startup, conselheiro de startups, eu sou do conselho de uma ONG de educação, né? É que, para mim, o meu grande propósito é potencializar as pessoas. Sim. Abrir as velas do potencial das pessoas e essas pessoas que vão abrir as velas do potencial dos negócios. Então, apesar de ser uma carreira plural, Sim. né, como dizem, né, um portfólio, também falo muito, eu gosto de chamar de plural, tem uma linha em comum entre tudo isso que eu estou fazendo hoje, que tem a ver com esse destravar esse potencial humano. E isso está dentro de mim já há muito tempo. Então, isso é muito legal você poder aplicar isso para poder fazer essa transição. E aí, experimentar, né? Porque tem N maneiras que você pode fazer isso, né? Aqui talvez comecem a aparecer as primeiras dicas de sucesso, né, Beto? Porque é arriscado isso. Quando você fala trocar crachá por propósito, entendido, assim, mas é uma coisa que exige bastante coragem e desapego, porque tá bom, se a gente tá lá num crachá, e muita gente que nos vê aqui tá lá no seu crachá, é soldado ali, né? Para você ter o desprendimento de falar assim, primeiro vou levar em conta o meu propósito também, né? Não é uma coisa muito banal. Não né? né? Nós vamos falar de ingredientes de sucesso, né? Bastante, mas eu vou contar a história que me levou a virar essa chave, né? Uhum. Eu tinha acabado de fazer 40 anos. Nessa época eu estava morando na África do Sul, era responsável ali pelos países do Subsaara, e o CEO pediu para eu fazer uma viagem rápida para Londres, o CEO da Rex naquele momento, que ele precisava conversar comigo urgentemente. Eu cheguei lá em Londres e ele me ofereceu um cargo que era um salto de senioridade dentro da empresa incrível, para ser o presidente sênior da Europa Central, né? Uma das regiões principais da empresa na época, algo assim que eu nem sonhava, né? Que um dia poderia chegar lá. Da África do Sul para a Europa Central. Para a Europa Central, mercado altamente maduro, competitivo. E ele me ofereceu esse cargo, você fica um pouco assustado, né? E tem um pouquinho da síndrome do vira-lata do brasileiro, fato, né? Mas achei legal, incrível, e na época eu estava bombando, sabe? Eu sabia, assim, em termos de resultado, em termos de criar coisas novas na empresa, eu vi que eu estava fazendo um excelente trabalho, modéstia à parte. Sim. E aí saí dessa reunião, liguei para minha esposa, falei que aceitei, que a gente ia mudar de novo, né? E aí ia para a Alemanha, e aí entrei no avião. E antes do avião decolar, né, de fechar as portas e tudo, eu liguei para o meu pai rapidamente. E meu pai, uma pausa aqui, Celso, era aquele pai clássico, né, de que ele sempre me deu parabéns, sempre me incentivou, tá? Mas sempre jogava a barra um pouquinho mais alta. Entendi. Então, legal, mas tem sempre um mas, né? Você ainda pode fazer mais que isso, que é excepcional. Achava isso incrível, um dos segredos de sucesso que nós vamos falar, né? Sim. E eu liguei rápido para ele e contei, né? E ele falou, ele fez uma pergunta para mim que me tirou assim meio do... Ele perguntou, e você sabe por que eles te promoveram? E aí, eu tava naquela, né? Você tá com a adrenalina alta, você tá... e não estava com vontade de falar, de ver a barra subir, né? Queria aproveitar aquele momento, né? Em vez de tomar vamos subir a barra. Aí eu vomitei um monte de resultado que eu tinha entregue, né? Coisas que eu tinha feito para a empresa, para o negócio. Aí, e não deixei ele responder, não deixei ele reagir. Falei, pai, não tá fechando a porta do avião? Te ligo amanhã. Desliguei, tomei lá uma champanhe, né, para comemorar. Vou celebrar, não vou ficar pensando muito por quê. Quando eu aterrisei na África do Sul, tinha um e-mail dele. E esse e-mail é incrível, que ele diz o seguinte para mim, olha, deixa eu dizer, as razões que você acha que eles se promoveram não é a real razão que te promoveram. A razão que eles se promoveram são os seus valores, é você saber colocar em prática aquilo que você é, não abrir mão dos seus princípios, dos seus valores, saber de onde você vem, aqui do Brasil, assim, assim, assim. É isso que vai ser o seu sucesso hoje e sempre. São seus valores, não é resultado. Perfeito. Cara, aquilo lá foi
tapa na cara, porque ele não subiu a barra. Ele tirou o tapete, né, de baixo, né? E foi legal que a partir daquele momento aquilo abriu a minha cabeça do que é sucesso. Sim. Né? Sim. E sucesso não é perseguir resultado, KPI. Isso faz parte de uma carreira corporativa, de uma carreira de empreendedor. Mas sucesso é você saber usar os seus valores para esses impactos altamente positivos. Perfeito. Muito bacana. Valores e não resultado, né?